Bom dia, pessoal. Eu vim rápido aqui conectar o Wi-Fi. Eu pedi buscar os pães, só que vai demorar uns 40 minutos para os pães estarem prontos. Agora já fico mais tranquilo, que agora eu posso ir com meu tênis para tudo quanto é local. Agora não preciso mais ir andando de chinelo. Agora eu posso com meu tênis para tudo quanto é local, que agora eu tenho meu tênis. Agora eu posso ir em vários locais. Cuidado, senão pode acabar machucando até meus pés também. Agora com meu tênis eu fico tranquilo. Meus passos ficam protegidos. Meus pés também ficam protegidos. Antes estava legal, tava, mas agora é diferente, agora eu percebo satisfação. Agora é diferente, pô. Agora eu tenho como eu de tênis pra tudo quanto é lugar. Só colocar meu tênis e pronto, pra tudo quanto é lugar. Fui lá na padaria agora, preciso de uns 40 minutos. Então daqui a 40 minutos eu vou lá de novo. Já pegar logo os pães logo pra ele levar pra casa. Também pedi pra eu comprar. Não tem que obedecer a escritura, né? A escritura diz que deve honrar pai e mãe. Tem que obedecer, tem que ir lá buscar os pães para poder levar os pães. Eu pedi para me comprar. Mas agora é diferente, pô. Agora eu já posso com meu tênis, caraca. Agora é diferente, agora eu me percebo até satisfação agora, caraca. Antes de chinelo é bom? É, pô. O chinelo protege os pés, pô. Só que usando meu tênis é diferente, cara, já é outra coisa. É outra coisa, percebo satisfação, me percebo muito melhor. Percebo muito bem agora. Ainda protege também meus pés também. É algo muito bom. Só que de maneira normal, quando eu chego lá já tá pronto, já as coisas já tem um pão já. Eu, no máximo tem que guardar pouco tempo. Mas dessa vez já foi mais demorado. A pessoa falou, uns 40 minutos, mínimo uns 40 minutos. Entre os 40 minutos e 1 hora. Falei, tudo bem então, sem problemas. Sem problema. O que eu vou fazer? Eu vou em outros locais primeiro então. Porque para poder chegar até aqui, onde é que eu vim para poder conectar o Wi-Fi, tem que passar por vários locais. Passei por vários locais, vim aqui, conectei o Wi-Fi, depois eu vou lá de novo para poder buscar os pães. Tem que passar de novo por vários locais, depois chegar ali direto, firme, direto, reto. Direto, depois lá na frente vira direito, que eu vou mostrar a trajetória para vocês verem. Tá vendo? Lá na frente tem que virar à direita. Aí depois maior viradão direito de novo, sobe. Aí sobe de novo firme, sobe reto até lá em cima. Aí é quase lá no topo. É quase lá no topo. Aí eu vou daqui a pouco lá, cara. Falou entre 40 e 50 minutos. Falou uns 40, 50 minutos ou 1 hora. 1 hora, falou. 40 1 hora. 40 minutos ou 1 hora. Daqui a pouco eu vou lá. Por isso que eu tô um pouco suado. Eu vim andando lá pra cá. Então conforme vai andando, conforme vai fazer movimento, quando a pessoa tá andando, tá fazendo algum tipo de exercício, algum tipo de movimento, então o que vai acontecendo? Vamos dizer que os músculos vão se exercitando, como se fosse exercitando. Então vai esquentando, a temperatura corporal vai aumentando. Aí daí a existência também é o suor. Quando a pessoa tá andando, caminhando, fazendo exercício, então a pessoa começa a suar pra caraca. Aí eu tive que ir, agora como eu cheguei aqui no local já, que eu planejava chegar, agora eu posso ficar mais tranquilo. Tô aqui, tá tranquilo, só aguardando agora chegar o horário. Aí chega o horário pra poder ir lá buscar os pães, aí eu vou lá e passo por vários locais de novo, como eu mostrei pra vocês, vou mostrar de novo a trajetória. Aqui. Só me desculpe de não mostrar de maneira matematicamente, de maneira assim, olha o espaço percorrido, olha a velocidade constante e olha o destino. E olha o destino que eu cheguei para poder pegar os pães. Passei por fiz toda essa trajetória, passei por todos esses locais, cheguei até o local. Peguei os pães, agora eu retornando para casa. Olha todos os destinos, todas as trajetórias que eu fiz, todos os locais que eu passei e pronto, cheguei em casa.
Agora tá aí, mãe, pode se alimentar, fica à vontade. Pode se alimentar, mãe, pode se alimentar, irmão, posso me alimentar também. Pronto, todo mundo pode se alimentar, cara. Que essa é a minha preocupação, cara. Como até mesmo na escritura, quando as pessoas estavam com fome. Só que ali havia mais do que pão. Era pão, não havia mais coisa nem de pão. Havia pão e havia peixes. Essa passagem da escritura. Que só proporcionou pães e peixes. Tá dizendo, alimentação suficiente para poder se alimentarem, para poder proporcionar para as pessoas que estavam compondo a vida da pessoa, estavam fazendo parte da vida da pessoa. Que, como a escritura diz, que essa pessoa relatou o seguinte: todos aqueles que fazem a vontade do Senhor trilham de maneira mediante a escritura, que estão dando credibilidade à escritura. São constituídos também, vamos dizer, que familiares. Não são familiares de laço sanguíneo, mesmo, acho que é gene, é o nome, gene? Mesmo gene sanguíneo, mesmo, como é que é o nome, caraca? Mesmo, fugiu agora a palavra agora fugiu da cabeça, mesmo tipo sanguíneo, pronto. Não tem o mesmo tipo sanguíneo nas veias. Mas o que é caracterizar também pessoas que compõem minha vida pelo fato de haver também crença na escritura, darem credibilidade ou crerem na escritura. Então, são consideradas também pessoas, são pessoas também que, vamos dizer que constituem também familiares. Então, nessa parte da escritura, nessa trajetória da escritura, todas aquelas pessoas, vamos dizer que estavam compondo também a vida dele, estavam compondo, fazendo parte da vida dele também. Só que era fazendo parte da vida dele em sentido de seguidores, das coisas que estavam sendo proporcionadas, que estavam sendo relatados, que estavam sendo apresentados. Então as pessoas, vamos dizer, que estavam seguindo. Eu estou seguindo, estou me agradando, estou achando bacana, estou achando algo satisfatório, as coisas têm sido proporcionadas, porque tem sido proporcionado diversas coisas boas, diversas coisas de qualidade, agradáveis, satisfatórias, e muitas das coisas também a pessoa tem proporcionando uma velocidade de qualidade, uma velocidade satisfatória. Por que eu falo velocidade satisfatória? Porque eram diversas pessoas com apetite, com bastante apetite seguindo, falando, poxa, eu estou seguindo, caraca, mas eu preciso me alimentar, caraca. Eu preciso me alimentar, eu preciso comer, caraca. Pronto, não tem problema, eu vou lhe ajudar. Eu vou me dedicar, vou me esforçar, vou me empenhar para poder lhe proporcionar a satisfação, a realização ou da existência, a oportunidade de poder ter acesso às coisas que o autor não estava tendo. Pronto, ele falou, vou fazer uso então do meu caráter e da minha instrução. Vou me dedicar para poder proporcionar-lhes a satisfação. Para quê? Para que não possa perder a diante do Senhor, diante de você e diante das pessoas em geral. Então você não tem que proporcionar alguma coisa, caraca. O pessoal fala, tô seguindo, caraca, pô. Tô seguindo, vai pra lá, tô indo também, caraca. Vambora, pra lá, tô indo, caraca. Vai embora pra cá, tô indo também, cara. Tô seguindo. Faz isso, tô fazendo, caraca. Faz aquilo ali, também tô fazendo, caraca. Creia nisso, também tô crendo, caraca. Tô crendo, creia naquilo lá. Pronto, também tô crendo. Tô preciso agora me alimentar, caraca. Porque é uma coisa, mas com a barriga doendo, passando dificuldade, não tem como, passando necessidade, não tem como. Então tem que ter alguma coisa para poder suprir as necessidades do corpo físico. Pronto, então ele falou, vou me esforçar, cara, vou me dedicar, vou me empenhar para poder dar existência a algo satisfatório. Pronto. Então ele ergueu, vamos dizer, que o caráter e a instrução. Ali crendo no que iria dar, proporcionar a resposta que as pessoas estavam precisando para poder levar até as pessoas a alimentação, ou dar existência à alimentação, não pudessem se alimentar, poderem haver alimentação, poder haver, vamos dizer, que satisfação do corpo físico, porque quando a pessoa se alimenta, o que a pessoa está proporcionando para o corpo físico? Satisfação. Pronto. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Estou cumprindo a escritura, porque a escritura nos diz que tem que se honrar pai e mãe. Pronto, então estou cumprindo, estou obedecendo, e ao mesmo tempo está me dando existência também eu poder me alimentar também. Está me dando existência também eu poder me alimentar também. Além de eu me alimentar, ainda poder proporcionar também para as pessoas que compõem minha vida. Tá dizendo, não está falhando. Não está falhando. Eu creio que está havendo satisfação para mim, ainda está havendo satisfação para as pessoas que compõem minha vida, em sentido de pessoas que são familiares mesmo, de laço sanguíneo, moram na mesma residência, ou residem na mesma residência. Que isso é algo muito, muito importante. Pronto. E ao mesmo tempo está havendo a expressão também do respeito. Respeitarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Então estou me esforçando, estou me dedicando, me empenhando para também não descumprir essas características. Por quê? Porque eu já soube em muitos locais que esse tipo de características
já prejudicou muitos locais, coisas que já aconteceram no passado. Quer dizer, não haver respeito, não haver reciprocidade de respeito, não haver respeito à pessoa, expressando respeito, e respeito também, fruto do respeito que a pessoa deu existência, de respeitar as pessoas a qual convive na mesma residência, ou reside na mesma residência. Então por isso que estou me dedicando, me esforçando, me empenhando, para também não descumprir ao mesmo tempo, expressando amarás o teu próximo como a ti mesmo, ao mesmo tempo respeitarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha quantas coisas estão sendo cumpridas através de uma característica. Se bobear muito antes, a pessoa pensava, mas é uma coisa simples. O que é ir buscar algo e trazer algo? É algo simples para pessoas que não entendem. As características estão sendo proporcionadas, as expressões estão sendo expressas, as características estão sendo lançadas e as coisas estão sendo emitidas. E as expressões das características que a pessoa realiza. Que às vezes uma coisa simples é uma coisa muito, muito importante, muito, muito valiosa, que proporciona diversas coisas, que dá existência a diversas coisas que outrora não dava existência. Ou às vezes havia atrito, ou às vezes havia interrupção de não haver acesso às coisas que outrora havia acesso. Às vezes por causa de uma coisa, um gesto que a pessoa às vezes caracterizava como algo simples. Mas por que as pessoas caracterizavam como algo simples? Porque a pessoa não conseguia descrever a escritura ou entender o que a escritura proporciona. Então não estavam trilhando 100% mediante algo verdadeiro, ou mediante o que a escritura caracteriza como algo verdadeiro, como algo correto, como algo certo. Por isso não estava havendo cumprimento da escritura. Porque a escritura diz que quando a pessoa trilha de maneira correta, dá existência a satisfação, dá existência a realização, dá existência a satisfação. Satisfação de maneira singular e de maneira composta. Como a escritura diz, amarás o Senhor de toda a sua vida, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então está dizendo, estava havendo um descumprimento. Que havendo um descumprimento, então, vamos dizer que prejudica na comunhão do Criador para com a criatura, que dá existência também a muitas coisas que a pessoa não precisava vivenciar, não precisava enfrentar. Mas por que veio enfrentar? Porque trilhou para o caminho de perdição. Então deu existência aos frutos da perdição. Que os frutos da perdição é a insatisfação. Que aí dá existência ao insatisfarás a ti próprio, e também muitas das vezes até a pessoa acompanha sua vida. Pronto, está indo num abismo, puxou outro abismo, como a escritura diz, como a escritura relata. Por isso que a importância da pessoa trilhar certinho, se submeter a sua vida à escritura. Porque quando a pessoa submete a vida à escritura, não tem como falhar. A escritura diz não falha. Para a escritura falhar é porque está havendo algum tipo de fruto de irregularidade. Está se havendo uma abertura de um abismo em alguma das características ou alguma pessoa. Então, continuando, é igual como quando a pessoa permite com que haja uma enfermidade, uma doença, a pessoa dá existência a diversas coisas, quando a pessoa não se previne. Então a pessoa se prejudica, que essa doença vai dando origem a uma coisa, a um problema de saúde, que daqui a pouco dá existência a outro problema de saúde, que daqui a pouco dá existência a outro problema de saúde, que daqui a pouco vai dando existência de saúde. Que quando se faz diversas coisas, traduzindo que coisas que poderiam ter sido evitadas, se as pessoas tivessem visualizado logo no início, ou tivesse evitado. Por isso que eu estou me esforçando, me empenhando, me dedicando, para estar sempre também me autoanalisando, como eu disse, para examinar-se a si próprio também, para ver se está de maneira correta. Se o diagnóstico realizado por si próprio está dando existência a algo agradável, algo satisfatório, se está lhe proporcionando satisfação. Para quê? Para que depois, quando a pessoa vier fazer um diagnóstico também de alguma pessoa, de algum local, por exemplo, se for mediante a saúde do corpo físico, ir até o médico fazer um check-up, o médico falar, está com doença disso, está com doença daquilo, está com essa enfermidade, está com essa doença, está com diversas doenças que deram existência ao seu corpo físico. Doenças que, porque a pessoa não se preveniu, não se cuidou, não trilhou de maneira verdadeira, então por isso o corpo físico da pessoa ficou desprotegido. Então o corpo físico da pessoa foi algo fácil acessível por diversas bactérias, doenças, enfermidades, problemas de saúde.
diversas coisas, que traduzindo, um abismo puxou o outro, uma doença deu existência a outra doença, daqui a pouco deu existência a outra doença, outra doença, outra doença. Que quando se faz o diagnóstico do corpo físico, tem diversas doenças, diversas bactérias. Que se bobear antes, a pessoa falava, nem sabia que tinha isso, caraca. Eu nem sabia que tinha. Mas por quê? Porque não houve primeiro um cuidado, uma preocupação, dedicação, um esforço, um empenho. Então, dizendo, trilhar de maneira correta, de maneira verdadeira, sentido do caráter, das características que compõem o corpo físico. É a mesma coisa nesse sentido também. São as características do corpo físico. Só que as características do corpo físico em sentido de preocupação, de dedicação, dependendo do que for, do amor em sentido de preocupação, de cuidado, de responsabilidade, de maturidade, de entendimento, de raciocínio, diversas outras coisas também. Que a Escritura se resume: amarás o Senhor de toda a sua vida, trazendo toda a sua vida. E quando fazei algo, fazei como não se fosse como sanguíneo. Pronto. Então vamos dizer que eu estou caracterizando as pessoas que compõem minha vida também, compõem meus familiares. Só que o meu irmão em sentido de respeitarás, que é como se fosse um amor, mas em sentido de respeito, de preocupação. Então, continuando. Então é quando, por exemplo, lá mora eu, mora minha mãe e mora meu irmão de laço sanguíneo. Minha mãe mesmo gosta do ventre dela, meu irmão de laço sanguíneo. Minha mãe eu estou cumprindo também, honrará seu pai e sua mãe, honrará pai e mãe. Estou honrando minha mãe. E o meu irmão eu estou expressando como se fosse o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou respeitarás o teu próximo como a ti mesmo. Sentido de amarás, que sentido? De amor, de preocupação, de dedicação, de se esforçar, me empenhar para poder proporcionar algo agradável, um ambiente familiar agradável, satisfatório, havendo um sentido de respeito, de respeitar, ou amar em sentido de se preocupar. Pronto. Tanto que os pães estão sendo levados, serve para mim, para eu poder se alimentar, serve para minha mãe também se alimentar, e serve para meu irmão também se alimentar também. Então serve para diversas pessoas se alimentarem. Traduzindo, como na trajetória da Escritura, todos se alimentaram. Ninguém ficou sem se alimentar. Pronto. Então também estou me dedicando ao mesmo tempo para poder cumprir também a Escritura. Pronto. Dessa maneira todos têm como se alimentar. E pela quantidade de pães ali, vai se alimentar, ainda vai sobrar pães. Então todos vão se alimentar. Ainda vai sobrar até a alimentação. Pronto. Então estou cumprindo a Escritura. Continuo trilhando como a Escritura relata, como a Escritura ensina. Então estou me submetendo à Escritura. Como estou relatando que estou me esforçando, me dedicando, me empenhando. Continuo cumprindo a Escritura. E todas as pessoas que estão trilhando dessa forma também estão cumprindo a Escritura. Por quê? Porque as pessoas estão crendo na Escritura. E por isso que a pessoa pode abrir a Escritura e conferir todas as coisas que foram relatadas. E se a pessoa está seguindo certinho essas características, e se todas as pessoas estão seguindo certinho essas características, pode abrir a Escritura e pode abrir a sua vida. Do Senhor, Senhora, homem, mulher. E pode conferir se está certinho ou se não está. Se a Escritura está se cumprindo ou não está se cumprindo. Se a Escritura está dando existência, satisfação, algo satisfatório ou não está. Se está falhando ou não está falhando. Porque a Escritura se resume a não falhar. Está escrito, não falha. Se não falha, dá existência e satisfação. Então confere se está dando existência e satisfação. Aí vai saber se a Escritura se concretizou ou não se concretizou. Porque está escrito que não falha. Como é que eu vou saber se algo falha ou se algo não falha? Vem e vê, caraca. Traduzindo, eu tenho que testar. Eu tenho que dar existência a um teste. Eu tenho que testar para poder saber. Se eu testar, eu vou saber se falha ou se não falha. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou testar? Se eu me submeter a essa Escritura. Se eu pegar a minha vida e lançar, mediante a Escritura, passar a trilhar como a Escritura explica, como a Escritura orienta, como a Escritura ensina. Me submeter a essa Escritura. Então eu vou dar existência, a credibilidade à Escritura. Então a Escritura vai poder me proporcionar tudo aquilo que a Escritura pode me proporcionar. Algo 100%. Pronto. A Escritura molda caráter, molda instrução, dá existência de diversas coisas de bom. A Escritura existe de maneira resumida, caráter, 100% de caráter e 100% de instrução, que dá existência também à satisfação, como está escrito, não falha. Pronto. Então a Escritura se concretizou, se cumpriu, então não falhou. Se não falhou, houve satisfação. Houve satisfação, então o que aconteceu? A minha credibilidade também foi aumentando, eu creio. Que a minha credibilidade no sentido de relatar, que seria proporcionado caráter
e instrução. Pronto. Então a Escritura está se concretizando, está se cumprindo. Então é benefício de quem? Da Escritura e benefício também das coisas que estão sendo relatadas, das coisas que estão sendo proporcionadas. Porque não falhou, se cumpriu. Se cumpriu, então está dando existência e satisfação. Se está dando existência e satisfação, então eu não perdi caráter. Caráter sentido de credibilidade. Pronto. Porque isso para mim é algo muito importante. É muito, muito, muito importante. Proporcionar algo, dar existência a algo que no mais ruim do mais ruim não venha a falhar. Porque se eu falho, me prejudico no caráter físico e no caráter espiritual. E proporcionar instrução, dependendo do que for instrução física e instrução espiritual. Então olha quantos prejuízos que eu me prejudico se eu vier a falhar. Se eu vier a dar existência a falhar. Eu perco uma coisa chamada muito importante. Que a Escritura nos diz que é mais importante do que papel. Do que papel e cédula, não do que dinheiro. E muitas coisas que o papel, a cédula, dá existência para a pessoa desfrutar. A Escritura nos diz que é muito, muito mais importante do que isto. Que é o bom nome, que é muito importante. Traduzindo a credibilidade. Por isso que eu não posso perder a credibilidade. Ao contrário, minha credibilidade tem que se elevar. Se elevar cada vez mais. A tal ponto de, pronto, eu vou seguir tudo, caraca. Eu vou seguir trecho por trecho, palavra por palavra, tudo que for lançado, tudo que for proporcionado, tudo que for falado, eu vou seguir legal, caraca. Eu vou lançar a minha cabeça, vou lançar meu corpo, vou lançar minha vida inteira, caraca. Minha maneira de pensar, minha maneira de raciocinar, mediante o que a Escritura ensina, mediante o que a Escritura proporciona, o meu caráter, sentido de me empenhar, me dedicar, me esforçar, me lançar a 100%, para que 100% da Escritura eu possa abrir minha vida e conferir que se concretizou, que se realizou, que deu certo, traduzindo que não falhou. Como a Escritura se resume, não falha, como está escrito. Então esse é o benefício que proporciona para a vida das pessoas que creem, para a vida das pessoas que creem na Escritura. Por isso a importância da crença na Escritura não se perder. Tem um trecho até na Escritura, acho que é lá em Apocalipse, que fala acerca disso também. A Escritura diz acerca de não abandonar o primeiro amor. Primeiro amor de que sentido? No sentido da dedicação, do esforço, do empenho, daquela entrega mesmo 100%, qual a pessoa, muitas das pessoas se entregavam no início, que com o decorrer do tempo, a pessoa foi desanimando, ou foi se enfraquecendo, ou foi perdendo aquela disposição, aquele ânimo, aquele vigor, aquela força que existia, aquela qualidade da dedicação, aquela qualidade do esforço, do empenho, para poder então se haver 100% de entrega, 100% de se dedicar, se amarás o Senhor de toda a sua vida. Porque toda a sua vida é algo que? 100%. Que muitas das vezes não houve 100%. Ou de maneira singular, do Criador para com a criatura, ou da pessoa para com o seu próximo, ou em ambos sentidos. Ou de maneira singular ou de maneira composta, traduzindo. 100% de dedicação, 100% de esforço, que dá resultado no mais ruim do mais ruim, não falhar. Satisfação. Pronto. É a única forma de se saber o que está irregular. É algo que não está dando existência 100%. Por isso que está havendo probabilidade ou porcentagens de erro. Se está havendo porcentagem de erro, vai dar existência à insatisfação. Ou de maneira singular, ou de maneira composta. Por isso que a Escritura caracteriza o ser humano. Primeira coisa, o ser humano está 100%, de maneira 100%. Se fosse pelo menos eu descrevendo, ou eu caracterizando, ou eu dando existência a poder proporcionar algo para alguém, primeiro eu ia caracterizar, fazer um diagnóstico, para poder saber se a pessoa está 100%. E dependendo do nível de crença da pessoa, 100% lá de dentro e 100% lá de fora. Se a pessoa está 100% bem, se a alma da pessoa de singular está de maneira completa, para que então eu possa dar existência, então, a alma da pessoa se tornar completa de maneira composta. Para quê? Para poder dar existência a algo que não venha dar existência a porcentagem de insatisfação, ou porcentagem de haver insatisfação, ou porcentagem de vier a falhar. E depois a pessoa reclamar. O erro é seu, a culpa é sua. Você fez, deve perder a expressão, você fez merda, você fez besteira. E eu vou poder falar o quê, caraca? Se eu montei algo de maneira incorreta, por erro meu, por defeito meu, por falha minha, por falta de folhas do caráter, folhas da característica que compõe o caráter, folha da dedicação, folha do empenho, folha da instrução, que deu a existência à falha. Porque houve porcentagem de falha nas coisas que foram lançadas. Então, dizendo, é como se pegasse os materiais sabendo, poxa, os materiais tem que ter isso, 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 isso. Agora eu vou e lanço os materiais faltando.
É algo que eu sei que vai dar existência a falhar. Pode não ser na hora, mas é com o decorrer do tempo. Quando a pessoa, eu vou tentar montar agora, cara, pra poder desfrutar. Pô, falhou. Pô, vou tentar montar agora, falhou. Agora eu vou tentar montar agora. Pô, tá faltando isso aqui, caraca. Tá faltando aquilo ali. Pronto. Ou falhou por sentido, por exemplo, eu sei como montar, eu sei como dar existência e estou montando de maneira incorreta, mesmo por querer mesmo, sabendo que está incorreto. Ou falta de instrução, falta de folha de instrução. Não ter instrução suficiente para poder montar de maneira 100%. Por isso que eu relatei, pessoal, de maneira resumida, tenho caráter e tenho instrução suficiente para poder dar existência, dependendo do que for, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer área. Só precisa de uma coisa, que a pessoa creia na Escritura, não somente acredite, porque acreditar é muito pouco. Acreditar é muito, muito pouco, porque acreditar não há submissão. E se não há submissão, não tem como haver o cumprimento 100%. Tem como se concretizar algumas partes, algumas coisas, alguns benefícios, coisas que a pessoa não desfrutava. Pronto, tem como acontecer algumas coisinhas. Algumas coisinhas tem como acontecer, mas agora 100% não tem como. Porque 100% tem que haver 100% de entrega, de dedicação, de esforço, de empenho. Tem que se lançar 100%. Para se lançar 100%, tem que lançar minha cabeça, tem que lançar meu corpo, tem que lançar toda a minha vida. Essa é a maneira de pensar, maneira de raciocinar, maneira de pensar nas coisas que realiza e dar existência, já no pensamento, como a Escritura diz, se projetas alguma coisa, não falha, não tem como falhar. O corpo físico representa o caráter, a dedicação, o esforço e o empenho para poder dar existência àquilo que eu estou da existência. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e bom dia. Estão me ligando aqui. Caraca, estão ligando para mim. Obrigado pela atenção. Depois eu completo, só vier completar outras coisas. Então, essas coisas que foram relatadas foram as folhas. As folhas que, quando a pessoa olha na vida da pessoa, a pessoa já olha de maneira concretizada. Que concretizado é o fruto. Como a Escritura nos diz, que a árvore ela é conhecida pelo fruto. E a Escritura também nos diz que não cai nenhuma folha da árvore sem que o Senhor permita. Mas como que o Senhor permite? Ele só permite ser arrancado, lançado, tirado ou removido algo que está irregular, que está inadequado, que está impróprio, que está de maneira incorreta. Para quê? Para que a árvore não venha sofrer as dores ou os sintomas. Então ele prefere remover. Ele remove a folha para que essa folha não venha a ser prejudicial, venha a ser nociva e impedir a frutificação. Ou a pessoa vê o fruto. Ver o fruto, ou desfrutar, ou degustar do fruto, ou se alimentar do fruto, seja de maneira singular ou de maneira composta, dependendo do local, dependendo do que é, dependendo do que está se fazendo uso, ou se caracterizando, ou se dando existência. Então, por isso que a Escritura também relata o seguinte: a árvore é conhecida, mas como que vai haver o fruto sem que antes se haja todas as folhas? Você só pode ver uma árvore de maneira 100%. É uma árvore que é coberta por diversas folhas, diversas folhas. Que essas folhas todinho, vamos dizer que completa a árvore. Vamos dizer que algo completo, é algo de maneira concretizado, de maneira 100%, se olha pelo fruto. De maneira resumida, a Escritura fala, a árvore é conhecida pelos frutos, conhecida pelos frutos. Pronto. Como é que vai saber se sai algo bom de alguém? Se alguma pessoa proporciona algo de bom? Pelo fruto. Por aquilo que a pessoa proporciona, por aquilo que a pessoa vivencia, por aquilo que a pessoa expressa, por aquilo que as pessoas degustam, estando junto com a pessoa, convivendo com a pessoa, aquilo que a pessoa proporciona para outras pessoas, que é o que sai de dentro da pessoa, que é o que contamina ou que abençoa, edifica, proporciona algo satisfatório, algo agradável, algo de bom. Por isso que eu estou me esforçando para estar trilhando de acordo com a Escritura, submetendo toda a minha vida, 100% da minha vida, à Escritura, para que a Escritura então possa se concretizar. E no mais ruim do mais ruim, não falhar. Está dizendo, no mínimo, não falhar. Para quê? Por que disto? Porque isso é mérito de maneira eu também? É para mim também, mas não é para o meu orgulho, meu ego. É mais também pelo cumprimento da Escritura. Pelo cumprimento da Escritura. A Escritura e dar credibilidade com o meu trilho de acordo com a Escritura. E o que eu posso proporcionar mediante aquilo que pronto. E proporcionar para diversas pessoas, diversos locais, bairros, municípios, estado, país, até outros países. E diversas religiões e denominações. E isso vai estar fazendo o quê?
dando mais credibilidade ao que? O caráter e a instrução, como havia falado que toda... Então, continuando. Então, quando acontece isso, quando a Escritura não falha, isso se cumpre o que foi relatado. Que foi relatado que todas as filmagens teriam caráter e instrução, correto? Então, se é caráter e instrução, eu não posso falhar naquilo que eu proporciono, naquilo que sai de mim, pelo que eu lanço para as pessoas, porque se falhar eu perco porcentagem de credibilidade em algum local, alguma pessoa, em algum bairro, algum município, algum estado, ou em países, em outros países, pessoas que têm acompanhado, que têm visualizado ou souberam dessas filmagens, ou têm acompanhado as filmagens. Como foi garantido, seria proporcionado caráter e instrução. Como é que eu vou proporcionar caráter e instrução se eu vier proporcionar o que falha? Ou algo de maneira incorreta, inadequada, imprópria, ou faltando caráter ou faltando instrução, ou faltando dedicação ou faltando qualidade nas coisas que proporciona, trazendo a local, porcentagem de insatisfação. Então por isso que foi garantido que seria proporcionado caráter e instrução. Então estou me esforçando, me empenhando, me dedicando para poder proporcionar. Para que tem sido montado de maneira ao vivo, de maneira constante, de maneira consecutiva? Para a pessoa ver todas as coisas. Para se erguer mais na credibilidade, no caráter, nas coisas que têm sido proporcionadas. Para traduzir, só para poder preparar, para quando eu vier lançar a instrução, para poder proporcionar, só completar aquilo que vocês já estão visualizando, já estão acompanhando, e que eu percebo que muitos estão se agradando, que é o que eu estou me esforçando, que o nome disso é caráter. Como havia sido falado, seria proporcionado caráter e instrução completando o caráter. Pronto, que é algo 100%, como a Escritura caracteriza, que é algo 100% não falha. Está dizendo a satisfação, que é o que estou me dedicando para poder proporcionar para os senhores, para os locais, para os bairros, municípios, estado, país, até eu percebo que tem pessoas que têm dado credibilidade às filmagens, os vídeos, às lives, têm acompanhado as coisas que têm sido proporcionadas e lançadas. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz por estar lhes ajudando, poder lhes ajudar também em diversos locais e ao mesmo tempo também as pessoas estarem dando credibilidade, pelo menos é o que eu percebo. E ao mesmo tempo também as pessoas que de satisfação, então saber que a Escritura está se concretizando. Então é algo muito importante, há muita satisfação, que um dos frutos da alma e espírito também é o amor em sentido de preocupação, dedicação com o ser humano, fazendo a pessoa perceber satisfação. Quando lança algo para alguém, ou proporciona algo para alguém, e aquilo ali frutifica na vida da pessoa, a pessoa consegue perceber os frutos. Então é algo muito, muito importante. Que a Escritura caracteriza como o primeiro fruto, que diz ali amor, só que amor em sentido de preocupação, que a Escritura estava desfrutando, que é o que a Escritura nos diz, o primeiro fruto da alma e espírito, que é caracterizado como um nome chamado amor. Amor em sentido de preocupação, dedicação, o amor em sentido do amor de preocupação da alma da pessoa, aquilo que a alma do ser humano pode. Caraca, desculpe, é que toda hora está havendo interrupção na conexão. Então, como a Escritura fala acerca do primeiro fruto, que o primeiro fruto da alma e espírito é o amor, só que o amor em sentido de preocupação humana, aquilo que você possa desfrutar, ou aquilo que o ser humano não estava desfrutando, aquilo que o ser humano possa vivenciar, desfrutar, ou ter acesso às coisas que outrora não estava conseguindo ter acesso. Tem coisas que só é proporcionado através do fruto, quando a pessoa recebe o espírito que completa a alma e espírito. Vamos dizer que é a garantia de que a pessoa se tornou, pelo menos que a pessoa que crê na Escritura, tornou, vamos dizer que tem o mesmo laço sanguíneo. Por exemplo, o ser humano tem laço sanguíneo que caracteriza, que é de Beltrano e Ciclano, pelo laço sanguíneo. O pessoal diz até assim, ó, corre mesmo sangue, corre minha veia, corre também de fulano, Beltrano e Ciclano. Então é a mesma coisa. Quando a pessoa recebe o selo, o carimbo, vamos dizer que o Espírito do próprio Senhor, que Deus tem em todas as coisas, que recebe também os frutos da alma e espírito. Então se concretiza. Vamos dizer que é como se fosse esse sangue correndo nas mesmas veias, também é como se fosse isto, só que de maneira espiritual, que é o selo, o carimbo, a marca da pessoa caracterizando, concretizando que a pessoa não do que Deus existência em todas as coisas. As pessoas que creem na Escritura e podem conferir na religião, denominação, etc., que a pessoa crê. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Vou lá buscar o pão que já está no horário.